Povo de Deus, famílias cristãs, Igreja do Pai Eterno. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, para que assim nós possamos ser conduzidos à vida eterna. Meu irmão, a mensagem de hoje é um apelo à esperança. O texto base bíblico é Hebreus 10, do 19 ao 39. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, no caminho da fé, passamos por momentos em que o cansaço bate a porta, em que as dificuldades parecem maiores que a nossa força, e em que a esperança parece se esconder como o sol atrás das nuvens. Mas hoje a palavra de Deus vem até nós com um convite caloroso, firme e cheio de certeza. Um verdadeiro apelo à esperança fundamentada não no que nós somos ou conseguimos, mas no que Cristo fez por nós. Vamos ler juntos e com atenção, a partir do versículo 19 do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo, que ele nos abriu através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, na plenitude da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, mantendo firme a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa reunião como alguns têm por costume, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quantas vezes que se aproxima o dia da volta do Senhor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação terrível do juízo e de fogo que há de devorar os adversários. Quem desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo julgais vós, que será considerado digno aquele que tem pisado o Filho de Deus e tem tido por profano o sangue da aliança em que foi sacrificado, e tem ultrajado o Espírito da graça, porque nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, e ainda o Senhor julgará o seu povo. É coisa terrível cair nas mãos de Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições, por um lado, sendo feito um espetáculo por opróbrio e atribulações, e por outro, tornando-vos companheiros daqueles que eram assim tratados. Pois também vós compadeceste das minhas prisões e aceitaste com alegria o roubo dos vossos bens, sabendo que tendes para vós mesmos uma melhor e permanente herança no céu. Não abandoneis, pois, a vossa confiança, que tem grande e eterna recompensa, porque necessitais de paciência, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Meu irmão, isso é a carta de Paulo. No Antigo Testamento, o santuário, o lugar onde a presença de Deus se manifestava, era separado por um véu grosso e pesado. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali e somente uma vez por ano, com muito preparo e temor, levando o sacrifício por si mesmo e pelo povo. Mas quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia nos conta que esse véu se rasgou de alto a baixo. O que era uma barreira se tornou um caminho aberto para todos nós. Por isso é que a Bíblia diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele nos leva ao Pai. O apóstolo começa dizendo:
tendo coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esta é a base da nossa esperança. Não chegamos a Deus por nossos méritos, por nossas obras ou por nossa própria bondade. Chegamos por meio do que Cristo fez. Ele abriu um caminho novo e vivo com o seu próprio sangue, entregando a sua carne na cruz, como o véu que foi rompido. Hoje você e eu podemos nos aproximar do coração do Pai, com toda a confiança, sabendo que somos recebidos com amor. Essa certeza é o primeiro alicerce da nossa esperança. Deus não está distante. Ele nos abriu a porta e nos convida a estar com Ele. Com essa verdade no coração, a palavra nos traz 3 chamados preciosos. Primeiro, mantendo firme a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. A fidelidade de Deus não depende das nossas oscilações. Mesmo quando nós falhamos, Ele permanece fiel. Suas promessas não são palavras vazias, são seladas com o sangue de Jesus. Nossa esperança não balança, porque o nosso Deus nunca muda. Segundo, consideremos uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras. A esperança cristã não é solitária. Ela cresce quando nos encontramos, quando nos lembramos uns aos outros do amor do Senhor, quando servimos e cuidamos dos outros. Não deixemos de estar juntos, como vemos acontecer em muitos lugares. Ao contrário, quanto mais vemos os sinais dos tempos, mais precisamos nos aproximar, nos fortalecer e nos encorajar mutuamente. Nossa fé se torna mais forte quando compartilhamos a caminhada. Terceiro, cuidemos para não endurecer o coração diante da verdade. O aviso que segue não é para nos deixar com medo de um Deus cruel, mas para nos alertar sobre o perigo de desprezar o dom tão grande que recebemos. O sangue de Cristo não é algo comum, é o preço pago para nos salvar. Quando escolhemos viver longe de Deus, depois de conhecer a sua graça, estamos rejeitando o próprio amor que nos deu a vida. Mas a palavra nos convida sempre ao retorno, ao arrependimento e à caminhada fiel. Depois desses ensinamentos, o texto lembra a caminhada que os irmãos já tinham percorrido. Eles passaram por sofrimento, humilhações, perdas, mas resistiram com alegria, porque sabiam que tinham uma herança muito maior, guardada no céu. E o conselho que fica para nós hoje é o mesmo. Não abandoneis a vossa confiança, que tem grande e eterna recompensa. Quantas vezes as lutas nos fazem pensar se vale a pena seguir o Deus? Ou melhor, a Deus? Quantas vezes a dor e a injustiça ou a solidão nos faz querer recuar? Mas a palavra nos lembra, necessitamos de paciência. O plano de Deus não segue o nosso tempo, mas Ele cumpre o que promete. Ele diz, ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. Jesus está voltando. E enquanto esperamos, o justo vive da fé, confiando mesmo quando não vemos o caminho completo, acreditando que o Senhor segura a nossa mão em cada passo. Há 2 opções que estão colocadas diante de nós: recuar para a perdição ou permanecer na fé para a salvação da alma. E a certeza que temos é esta: nós pertencemos àqueles que creem. Nossa esperança não se apoia em situações passageiras, mas no Deus que é eterno. Ele preparou para nós um lugar, uma alegria que não acaba, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Irmãos e irmãs, que esta mensagem renova a esperança em cada coração. Hoje, neste momento, você que está cansado, saiba que o caminho está aberto até o Pai. Você que está fraco, saiba que temos um sumo sacerdote que cumprirá a nossa fraqueza e nos fortalece com a sua graça. Você que está sozinho, saiba que fazemos parte da família de Deus para nos amarmos e nos apoiarmos uns aos outros. E que nenhuma prova nos faça abandonar a confiança, pois a recompensa do Senhor é certa e gloriosa. Amém. Deus nos abençoe. No nome de Jesus.